peça, é força, é estrutura na construção do Senhor. Ninguém existe no mundo que não precise de alguém. Se queres felicidade, trabalha alargando o tempo. A mão que se estende à tua, pedindo renovação, é generoso convite à luz da regeneração. Serve e terás contigo a alegria doce e bela. A caridade é Jesus, buscando-te junto dela. Tem mais algum poeta? Está aqui em Santo Estevão? Alguma poetisa? Alguém que queira... Vale ressaltar sobre essa questão de poesia, poetas e poetisas, que nós, por 2 vezes, fizemos poesia de Castro Alves aqui, e Castro Alves passou os últimos dias dele aqui do outro lado do Rio Paraguaçu, né? Em Cabaceiras do Paraguaçu, e deixou aqui certamente suas marcas, né? Quem sabe não está aqui hoje, né? Quem sabe? Eu tenho certeza que está. Mais alguém que quer declamar uma poesia, quer falar alguma coisa? Quer Pedro? Pedro hoje está só observando. Hermes, quer falar alguma coisa? Se ninguém se manifestou, então eu vou trazer uma outra poesia. Dessa vez não é do baiano, é de um mineiro. Aqui no centro, aqui em São Estevão, algumas vezes eu já declamei. Mas eu entendo que é uma poesia que tem uma relação muito direta com esse momento que nós estamos vivendo da caravana. E também com toda essa coisa que foi falada aqui hoje sobre o nascer, o viver, o crescer, o progredir. Mas sobretudo sobre os vais e vens. A poesia diz assim: mande notícias do mundo de lá, disse em fica. Me dê um abraço, venha me apertar, estou chegando. Coisas que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só 2 lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. E a plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. Marchemos. Ando devagar, porque já tive pressa esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, mas guarda certeza de que quase nada eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender as marchas e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou todos os dias, pela longa estrada eu sou, estrada vou, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história em cada ser que se vive, carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs,
motor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história em cada ser de si. Carrega o dom de ser capaz de ser feliz, de ser feliz. Bem, e agora nós vamos dar andamento à última fase aqui do nosso trabalho, falando principalmente da importância, da necessidade da união e da unificação do Espiritismo, dos espíritas, né, principalmente. E um evento como esse, que é a Caravana da Fraternidade, vem justamente colaborar com esse entendimento, para que nós espíritas possamos nos unir e nos unificar. E queria perguntar a Marcelo, o que é unir e o que é unificar, Marcelo? Bem, meus amigos, Emmanuel, o mentor e o espírito protetor de Chico Xavier, disse que dos mais relevantes trabalhos que um espírita pode fazer é promover a união entre os espíritas. O espiritismo, dentro da sua característica de liberdade, não propõe uma uniformidade absoluta de procedimentos, haja vista as características de cada indivíduo, e nem uma padronização rígida dos centros espíritas. Há até nas metrópoles centros espíritas que são complementares. Tem um centro espírita que encaminha para outro centro espírita que tem uma atividade que lá não tem. Nem todo centro espírita tem evangelização infantil, tem outro centro espírita que tem evangelização, não tem desobsessão, e um centro espírita encaminha para o outro. Então, nós não precisamos seguir um cânone como a Igreja Católica, que todo domingo tem o mesmo discurso no mundo inteiro, porque tem um poder central. Não existe estruturas de poder no centro espírita, no meio espírita. Não existem hierarquias, não tem sacerdotes, a gente não ganha salário, e a comunidade espírita tem um escorpião no bolso que dificulta os trabalhos. Então, não existe essa estrutura. O que é que existe? É o que Peixinho chama de identidade cultural espírita. O que é que tem que existir de comum entre nós para que um centro espírita se chame de centro espírita e para que um espírita se auto-intitule de centro espírita? Em que está baseada a cultura espírita. E é isso que a Federação Espírita faz quando a gente faz a Caravana da Fraternidade. Nós precisamos ter pontos em comuns, nós precisamos ter um discurso em comum, nós precisamos ter pelo menos alguns métodos em comuns e precisamos estar irmanados no mesmo sentimento para podermos realizar a nossa missão de acelerar a vinda do mundo de regeneração. Nós precisamos construir entre nós aquilo que existia nos tempos apostólicos, que está escrito no Atos dos Apóstolos. E todos eram só comunidade, um só espírito e um só coração. Zuleika, o que é que você gostaria de falar sobre o
trabalho da comunidade espírita, desse envolvimento de união. Bem, o Marcelo acabou de falar sobre unir e unificar. O que nós estamos fazendo, estamos nos unindo, porque aqui tem várias casas espíritas. Temos que reflexionar se estamos unificando, se estamos dentro desse padrão que Marcelo falou. E esse é o propósito de estarmos aqui, unificando, para que a doutrina espírita realmente seja esse portal de educação do ser. Para que a doutrina espírita seja realmente não a religião, mas todas as religiões. Onde todas as religiões possam falar de reencarnação, de imortalidade, de lei de ação e reação, todos esses postulados da doutrina espírita, sem precisar mudar o rótulo. Porque a doutrina espírita não é, como Marcelo disse, aquilo que já vem pronto. Nós, espíritas, cristãos, sabemos que tudo que temos foram dos espíritos. E se eles fizeram isso, deixando esse legado, porque confiaram nos espíritos encarnados, começando por Kardec. E nós que queremos ver o cristianismo primitivo sendo futuro, aliás, sendo presente e marcando o futuro, nós somos discípulos, cada um de nós, espíritas e não espírita, desde quando cada um de nós lembre, coloque em prática o que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por falar em união, uma coisa que eu me lembrei, nós na Bahia temos por missão, se possível, em que nas cidades que não possuem centros espíritas, que nós possamos ajudar nesta implantação. Eu queria saber se aqui tem alguém de Antônio Cardoso, de Ipecaetá, ou de Rafael Jambeiro, ou se conhece alguém que seja simpatizante espírita, ou não é que seja já espírita, mas que ainda não teve a vontade, a ousadia, a coragem de abrir uma casa espírita. A gente pode deixar para que no final vocês possam me procurar, porque nós temos isso como sendo parte da missão, de todos os conselhos regionais. As cidades que não possuem centros espíritas, nós possamos ajudar a implantação de mais casas na nossa região. Perguntar aqui a nossa irmã Juscelia: o que significa espiritismo para você? Espiritismo, para mim, é uma luz que surgiu nas nossas vidas para nos mostrar quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É um portal que vem nos facilitar o melhoramento interior, através da convivência com a diferença, com os diferentes. E nessa convivência, aprendermos a exercitar a caridade, o perdão e o amor. Então, a doutrina espírita, ou o espiritismo, para mim, tem um significado muito grande, que nos dá a possibilidade da compreensão da vida, porque existimos, porque cada um de nós somos diferentes, porque cada um de nós temos um comportamento, uma personalidade. Então essa doutrina vem nos ensinar, ou me ensinar, a essa compreensão, a esse entendimento. É isso que a doutrina é para mim. É uma luz, é uma compreensão, é o amor que nós precisamos viver de fato, como Jesus nos ensinou e deixou como exemplo.
a caravana, ela, de certa forma, ela busca promover isso em nós. E Alex, né, que foi um dos caravaneiros que esse ano mais tiveram presentes, perguntar a você, Alex, o que significa um trabalho como esse, do trabalho da Caravana Baiana da Fraternidade? Eu percebi que é um trabalho muito importante. Quando, na minha primeira fala aqui, que eu falei do ensinamento da sementezinha que as professoras sempre nos ensinam, eu percebi que pelos olhares e pelos sorrisos estamos aqui diante de vários educadores, não é verdade? Percebi, olha, eu estou vendo aqui os sorrisos aqui e eu percebo. Quem trabalha com educação já sente na pele o quanto é importante esse trabalho de educar e levar esse conhecimento. E imagina isso diante da doutrina espírita. O papel de educador, de divulgador, é muito importante. E a doutrina espírita nos chama a isso, a levarmos essa palavra adiante. E quando a gente vai junto desse trabalho da caravana, a gente também está entrando em contato diante de várias casas espíritas que também estão no seu papel de divulgação. E estamos nos colocando à disposição de que estamos todos juntos nesse trabalho de divulgar e levar adiante a palavra de Jesus, a codificação de Kardec, os ensinamentos dos Espíritos. Por isso que no início eu falei da parábola do semeador, falei da sementezinha, e que saibamos colocar essa sementezinha do Evangelho para florescer e crescer nessa sociedade que tanto precisa de amor e carinho. Por falar em semente, nós temos aqui Eduardo, que é um dos representantes do movimento juvenil da nossa região, né? Ele não é tão novo assim não, viu? Mas ele é o mais novo aqui dessa roda aqui, né? E dizer para você, Dudu, né? Que você possa dizer, principalmente aos mais jovens, né? Ou aqueles que ensinam os mais jovens, o que a gente pode oferecer para que o nosso movimento ele sempre continue a ter força e, acima de tudo, renovação. Fazendo uma ponte aqui com a fala do nosso colega anterior, Alex, é necessário que o trabalho de plantio da semente seja contínuo, que esse trabalho seja feito continuamente. E esse trabalho se dá pela recepção, pela possibilidade de receber crianças, jovens, na casa espírita. De que esse trabalho de evangelização comece em casa, mas que nas casas também esse trabalho continue. Que nós tenhamos esse compromisso de que se a doutrina espírita me faz bem, se a doutrina espírita transforma a vida das pessoas, com o jovem a necessidade e a transformação é a mesma. Claro que de acordo com os momentos que cada um está passando, a mensagem pode chegar de uma forma, o jovem às vezes pode não estar naquele momento ainda de se integrar, mas a necessidade de educação, de formação de caráter, de ajuste das nossas imperfeições, ela é necessária. E a Casa Espírita e nós trabalhadores precisamos nos preparar para receber os jovens, para nos atualizarmos, rever a nossa forma de abordagem, de contato, porque o momento que estamos vivenciando hoje é que o jovem, nós que somos jovens, e os mais jovens do que nós, eles procuram um sentido, um caminho. Qual o caminho seguir? Qual o roteiro devo trilhar? E aí não existe vazio. Não existe vazio na ideia, no pensamento, no tempo. Não existe tempo vazio. Existe uma ideia, um tempo ocupado por outras coisas, por caminhos imperfeitos. Então, nosso papel é preencher esse espaço com caminhos, com norte. Eu não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito, mas é necessário que, primeiro com o nosso exemplo, que a gente possa ensinar,
mas que também que possa levar o legado da doutrina espírita, levar os princípios, permitir que o jovem forme os grupos de estudo para estudar a doutrina espírita, conforme a necessidade, conforme a adequação do trabalho, mas que a porta e a enxada para o plantio da semente esteja sempre a postos. Pedir aqui ao nosso irmão Carlito que possa falar, né? A doutrina espírita, Carlito, nos traz como um dos seus viés a consolação, né? Nós vivemos um momento, de certa forma, de muitas mudanças na humanidade. E o homem, quando falamos do homem, o espírito, de certa forma, quando ele não consegue se adequar, né? Muitas vezes lhe vem o desespero, a desolação, a desesperança. Carlito é um dos iniciadores do Espiritismo aqui na nossa região, durante muito tempo foi o presidente da Aliança Regional Espírita, né? E que possa então trazer aqui à nossa comunidade presente, né, uma palavra de encorajamento não apenas aos espíritas, mas aos espíritos, né, ou aqueles que mesmo que fisicamente não estão aqui, né, para que possam ter coragem mediante a vida. Lembro-me, aqui em Santo Estevão, as primeiras vezes que nós começamos a vir aqui no primeiro centro, e hoje já com 3. Isso é muito importante. E lembramos de companheiros que passaram por aqui e, graças a Deus, outros chegaram e aqui se fazem presente. Nós lembramos de uma passagem aqui, Marcelo, quando Marcelo disse aquele trecho bíblico: um só coração, um só sentimento, e eles tinham tudo em comum. Se eles tinham pão, dividiam para aqueles que estivessem com fome. Se tinham teto, abrigavam. Se eles tinham conhecimento, eles dividiam. Muitos segmentos religiosos dizem que Jesus veio salvar a humanidade, e a doutrina concorda com isto. Jesus veio salvar a humanidade, não simplesmente se tornando cristão, se tornando espírita ou qualquer outro segmento. Jesus veio salvar através do esclarecimento. Então hoje, o que mais a humanidade precisa é de esclarecimento. E a doutrina veio justamente para esclarecer, sendo, como aqui foi colocado, o cristianismo redivivo, reviver os ensinamentos de Jesus. O que mais Jesus fazia? Esclarecia. Então, no esclarecimento aí estava o alento, o aconchego, o abraço, o carinho, o amor. Então, quem se esclarece se liberta, se transforma. Então, a doutrina espírita veio justamente para isto. Você é católico, você tem o conhecimento espírita para, no seu segmento, você se esclarecer e amar mais o seu semelhante. Você é evangélico? Então, o conhecimento espírita para que você, sendo evangélico, você possa absorver o quanto você precisa conhecer a si próprio e valorizar mais a si e aos outros. Se você é espírita, melhor ainda, grande oportunidade, e aonde Deus nos colocar, sejamos diferentes, não melhor do que os outros, querer em termos de orgulho ser melhor do que os outros, mas fazer a diferença no sentido de se portar, de conduta, de como trilhar o seu caminho, a sua vida, no ambiente de trabalho, principalmente na família, no templo religioso, na sociedade como um todo. Então, o que nós gostaríamos de deixar aqui para os nossos irmãos e conterrâneos de Santo Estevão, de outros municípios, o quanto essa doutrina é maravilhosa e o quanto nós precisamos, como aqui foi dito, nos unir, porque se a gente se une, nós passamos a ser forças, e grande força, porque temos a vontade. Mas se a gente não se une, nós sejamos ou passamos a ser simplesmente ponto de vista. Os pontos de vista são discutidos,
e eles somem, o vento leva. Mas as ideias, quando bem formuladas, por bem alicerçadas em conjunto, essas ficam e transformam. Como a própria doutrina diz, que as palavras, elas podem arrastar multidões, mas os exemplos, a união, o amor, essa sim, transforma. Então nós estamos aqui para nos transformar, para que possamos ser um pouco melhor do que quando aqui chegamos. E quando deixarmos o corpo físico, levarmos alguma bagagem de bem, de bom, de amor, acima de tudo, e de virtudes, que é o conjunto delas, o amor. Quando um coração ama, todo o corpo se eleva, nossa alma cresce ao encontro de Deus. Além do infinito céus de estrelas opalinas, a beleza da vida são sonhos meus e teus. Jesus Cristo clama a nossa consciência. O amor é tudo que na vida há. Só com ele renascemos para a vida, através da vida. Só pelo amor, só pelo amar. Renascer, viver, morrer, o caminho é evolução, servindo a Deus e amando os irmãos, na vontade de crescer e querer ir mais além. A estrada é difícil, mas é bela também, que Jesus Cristo clama a nossa consciência. O amor é tudo que na vida há. Só com ele renascemos para a vida, através da vida. Só pelo amor, só pelo amar. Agradecemos aqui os companheiros. Nós vamos trazer aqui alguns informes e daremos então encerramento ao nosso trabalho. Convidar a toda a comunidade espírita do CR3, especificamente os irmãos aqui de Santo Estevão. Gostaria que, Pedro, por favor, que você pudesse pegar, Dona Célia Dalva. Nos dias 17 e 18 de maio, Dona Célia, nós estaremos realizando em Salvador, na FEB, o encontro com a literatura espírita. Começa no sábado, a partir das 14 horas, vai até às 18, e depois nós teremos no domingo pela manhã também. Nesse evento nós teremos palestras como a importância do livro espírita, o livro espírita ontem, hoje e sempre. Teremos diversas salas temáticas, salas de contação de história, sala de juventude, de família, de estudos, de mediunidade, de Esperanto, de grupos de ecologia e espiritismo, de as obras de André Luiz, das obras de Leon Denis, né? Então, assuntos diversos vão estar sendo tratados. Vamos ter também conversas sobre a importância da livraria no centro espírita, como montar um clube do livro, como montar uma feira de livro. Então, o livro espírita vai ser a grande tônica deste evento. É o primeiro que estamos realizando, né? E vai servir de laboratório para que, com fé em Deus, nós possamos aprimorar mais. Então, convidamos a todos, a entrada é franca. E também teremos feirão de livros. Livros inclusive com desconto a partir de 50%. Né? 50%, de 30%, de 20%, diversas obras. Também dizer, né, que aqui em nome da Federação Espírita do Estado da Bahia, estamos à frente aí da área do livro. Então as casas espíritas aqui, que tiverem interesse ou se já tem livraria, podem nos procurar também, né, que estamos oferecendo condições bastante facilitadas, né, não apenas a nível do preço, mas principalmente a logística desse livro poder estar chegando aqui com mais brevidade e a gente possa fortalecer ainda mais essa área que é tão importante. E graças a um livro, que foi o Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita ela foi constituída e hoje tem toda essa força. E a gente também, um outro convite, a partir do dia 16 de maio, está sendo lançado no Brasil, né, o filme Allan Kardec. Em Feira de Santana, nós vamos ter uma sessão, provavelmente especial, na quinta-feira à noite. Estamos finalizando o contato com o cinema, mas tanto o cinema do Cine Boulevard quanto o cinema do América Outlet estarão exibindo o filme Allan Kardec. Existe uma campanha
de promoção, que é o seguinte: a partir de 50 ingressos comprados, você pode comprar todos por meia. Agora meia do dia. Então, se vocês aqui de Santo Estevão quiserem juntar 50 pessoas para assistir, né, como nos ensinou Arthur Conan Doyle, Santo Estevão fazer uma invasão organizada nos cinemas de Feira de Santana, a partir de 50 pessoas, todos os ingressos serão pelo preço de meia. Né? Mesmo que vocês não consigam as 50, nós estaremos realizando essa campanha em todo o CR3, para que as cidades que fazem parte da nossa região possam se mobilizar e até os centros espíritas se unirem. Vamos supor que o Luz e Fraternidade consiga, Santo Estevão consiga 40 pessoas, está faltando 10. A gente consegue algum centro espírita que tenha mais 10, se junta, né? E que a gente possa, o principal, gente, é fazer com que esse filme ele possa permanecer em exibição o maior tempo possível. Na verdade, é um sentimento de gratidão que nós precisamos ter para com Allan Kardec. Esse homem que é um desconhecido ainda de todos nós, infelizmente, a grande realidade. Nós precisamos estudar mais sobre a vida dele, compreender, né, toda a sua dedicação, toda a sua abnegação, para que hoje, confortavelmente, pudéssemos estar em um evento como esse. E a gente agora vai passar o trailer do filme, né, convidando a todos a partir do dia 16 de maio nos cinemas. Também em Salvador, em 8 cinemas, Vitória da Conquista, Juazeiro, Serrinha e Teixeira de Freitas. Line in. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método. Critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Nós vamos inclusive pedir que a partir do dia 9 de maio a gente possa massificar através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, né, do telefone, do boca a boca, porque não é nenhum tipo de projeto. Na verdade, é podermos oferecer à humanidade o maior tesouro que nós temos. Né? Quando Jesus nos alerta de que nós devemos amar ao nosso próximo,
né? Como amar o próximo como a nós mesmos, né? E da mesma forma que o Cristo nos trouxe à Terra o seu evangelho de amor, o Espiritismo aqui, como foi dito, é o cristianismo redivivo, e que nós possamos oferecer luz a outras tantas pessoas. Então, com certeza essa obra há de fazer com que muitos de nós, espíritas e não espíritas, possamos repensar melhor a respeito da vida. Nós temos um outro aviso, um outro informe. Próximo slide. Pronto. O nosso encontro macro-regional de trabalhadores espíritas, que vai acontecer de 26 de julho a 28 de julho em Valença, lá em Guaipim, na casa de Carlito. Vai todo mundo para a casa de Carlito, né? Sempre cabe mais um lá, né? 26 de julho à noite será a palestra de abertura. No sábado, 27 às 10 da manhã, nós teremos uma reunião com os dirigentes. E as oficinas começarão no sábado à tarde, a partir das 14 horas, indo até um pouco à noite. E no domingo de manhã, das 9 ou das 8 ao meio-dia. Nós teremos oficinas de liderança e gestão do Centro Espírita, oficina de mediunidade, de estudos, de família, infância, juventude e atendimento fraterno. Então, quem é trabalhador espírita, né, já começa a se programar para estar conosco. Estamos pensando uma possibilidade de alugarmos um ônibus ou caravanas, carros diversos que possam levar as pessoas. A inscrição da macro é R$50, certo? Existe já uma rede de hotéis que estarão hospedando os inscritos. Uma diária sai por R$70. Se for 2 pessoas, fica 60 por pessoa, né? E se for 3, 50 por pessoa, né? Não 60 também, R$60. 4 por 50, né? Então é interessante que todas as casas se façam presentes. E aqui o convite ao nosso irmão Pedro para que o Nova Esperança se faça presente, né, com os seus trabalhadores. Hermes e Dona Célia Dalva também, para com os companheiros do Luz e Fraternidade. Que nós aqui também, né, em nossas casas espíritas, mobilizemos o pessoal de Conceição do Jacuípe, né? E não é para a gente ir para lá tomar banho de mar, não, viu, gente? Se puder ir, vá, mas não vá nos horários, né, das atividades. Em Feira de Santana, dia 26 de julho é feriado, então alguns aí, se quiserem, já pode adiantar, né? Você pode comemorar os seus 38 anos de casamento, né, na beira da praia, com o amor da sua vida, né, que está ali. Você vai fazer a segunda lua de mel e todos estão convidados a estarem conosco. Um outro aviso também é que as inscrições do 18º Congresso Espírita da Bahia já estão abertas. Nós já temos 25, perdão. Entre eles, Divaldo Franco, Rossandro Klinger, André Trigueiro, Simão Pedro e Haroldo Dutra Dias. De 31 de outubro, quinta-feira à noite, sexta-feira, 1º de novembro, dia 2 de novembro, inclusive os mortos vão estar lá, e no dia 3 de novembro nós teremos o encerramento. Então a gente possa também se programar. As inscrições iniciaram com o valor de R$130. Você pode dividir em quantas encarnações quiser no seu cartão de crédito, sendo que, se eu não me engano, a partir de agosto existe uma majoração, né? Então a gente pode se programar, vai ser um grande evento. O tema do congresso será Espiritismo, ontem, hoje e sempre. Esperamos que daqui a um tempo a gente possa estar soltando a programação, mas com certeza, com a presença desses 5 companheiros, o número de inscrições vai bombar, né? E também o evento ele vai ter, né, chegar um momento, olha, não tem mais como inscrever mais pessoas. Então não deixem para chegar perto para querer se inscrever. Comece
O local será no Fiesta Convention Center em Salvador, de 31 de outubro a 3 de novembro. Vai ter também plano para hospedagem, né? Está sendo negociado, mas o último evento que nós tivemos agora, o Fiesta, que é tido como um dos melhores hotéis de Salvador, 2 pessoas, a diária saía por pessoa a R$100. 3 pessoas saía por pessoa a R$ 87,50. E 4 pessoas, me lembro que, se eu não me engano, foi R$80 a diária no Fiesta, né? É tipo um hotel 5 estrelas, mas se você for, ele vai virar hotel 6 estrelas, né? Porque cada um vai levar a sua estrela para se hospedar lá. Então é o convite. A Semana Espírita de Feira de Santana, a Carlita aqui está falando, de 14 a 22 de setembro. O tema, a Jornada Iluminativa do Ser. E também nós teremos mais uma vez a Jornada Espírita aqui de Santo Estevão, de 18 a 20 de outubro, né? Vai ser o nosso pré-congresso, vai ser a efervescência para estar indo para o congresso em Salvador. O próximo slide, nós agora vamos encerrar. Você pode colocar aquela musiquinha? Nós temos aqui a figura de um grande irmão nosso, Vilásio Menezes, conhecido por Tio Vila. Ele está acometido, né, de um AVC e também algumas outras complicações, infecções e a diabetes também, né? Os médicos estão tentando controlar. Ele está hospitalizado na UTI do Hospital EMEC e a gente vai encerrar, né, destinando a ele todo o nosso amor, porque o Espiritismo na nossa região, né, deve muito à figura de Tio Vila. E nós, como somos companheiros, como somos amigos, como somos irmãos, né, façamos por ele aquilo que nós quereríamos se estivéssemos agora no leito de UTI. Façamos por ele aquilo que destinaríamos ao nosso pai, à nossa mãe, a um filho, a um amigo querido. Então, elevemos o pensamento ao alto, lembrando dessa figura maravilhosa, ofertando a ele amor, alegria, paz, esperança e, se possível, também, Senhor, saúde. Vamos balbuciar a música Alegria Cristã como sendo a nossa oração final. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos. Não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, vibra e contagia. Da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo perigos, mesmo perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho. Vibra
entra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. E agora, amorosamente e em silêncio, nos levantemos em silêncio e abracemos o nosso irmão que está ao nosso lado, em silêncio, sem palavras.